Olá, mais uma vez estamos juntos para mais uma palestra espírita e é com muita alegria que estou aqui junto a vocês novamente. Vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. O mundo está cheio da luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com bons olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes ela esteja recoberta por uma grossa camada de defeitos. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e dirigir uma prece a Deus. Senhor, Pai de amor e bondade, mais uma vez estamos nos reencontrando, ó Pai, contigo, para te agradecer, te louvar e te pedir, Pai. Agradecer pelo dom da vida, agradecer por estarmos encarnados, te louvar porque és o Criador de todas as coisas e és o nosso Pai, o nosso Criador. E, finalmente, pedir a Ti, Senhor, que derrame sobre nós a Sua luz divina e o Seu amor possa banhar todo o nosso ser. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos falar sobre o homem de bem. Então, o homem de bem, ele está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Então, inicia-se assim: sedes perfeito como o nosso Pai. Então, Jesus, ele vem nos falar que nós devemos ser perfeitos igual a Deus. Mas, se nós formos levar ao pé da letra o que disse Jesus, um dia nós também seríamos Deus. Então, esse ser perfeito como o nosso Pai, nada mais é do que um exemplo para todos nós seguirmos, um exemplo de bondade, de amor que Deus tem para com seus filhos. Então, a perfeição somente a Deus é permitida. E a nós, uma perfeição relativa, onde nós poderemos um dia, quando evoluirmos o nosso espírito, então estaremos um dia ao lado de Deus, auxiliando no seu trabalho, auxiliando na sua criação. Porque Deus não para, Ele está a todo momento criando. E um dia nós também
poderemos participar como co-criadores em grande escala, pois já o somos co-criadores, porque nós dirigimos a nossa vida. Então, nós criamos as situações, sejam elas boas ou más, de acordo com as nossas ações. Então, nós estamos co-criando, mas numa proporção muito pequena em relação ao Pai. E nós poderemos estar junto a Ele só depois que passarmos de homens de bem a homens bons, e de homens bons para homens puros. E no caso, ainda estamos no primeiro degrau da nossa evolução. Nós costumamos dizer que ainda nós temos, más inclinações. E por termos essas más inclinações, nós ainda estamos longe de ser um homem de bem. O homem de bem, ele já está um grau acima, das pessoas com más inclinações. Porque o homem de bem, ele já pensa no bem, ele já trabalha em prol do bem, ele já faz o bem. Nós ainda tentamos fazer o bem. Às vezes fazemos, mas às vezes também, por causa de nossas más inclinações, deixamos de fazer o bem. Então, através dessa evolução, quando nos tornarmos homem de bem, então já estaremos subindo um grau na nossa jornada evolutiva. Nós temos que fazer um esforço, então, para domar as nossas más inclinações. E, às vezes, a gente fala, não, eu não falo mal de ninguém, sou um sujeito bonzinho, eu não desejo o mal para ninguém. Ou eu até não sinto inveja quando o meu vizinho ele está com uma roupa nova, eu não sinto inveja. Então, são essas pequenas coisas que ainda nós estamos presos, a essas coisas terrestres, essas coisas terrenas. E isso faz com que nós tenhamos sentimentos que não são bons. E esses sentimentos, eles vão nos atormentar. E é esses sentimentos que fazem com que nós não evoluamos, que nós não passemos um grau na nossa escala evolutiva. Então, há necessidade, sim, de nós dominarmos as nossas más inclinações. Então, o verdadeiro homem de bem. Opa, então tem o falso. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Então, se a gente for analisar, parece ser fácil. Nós temos que cumprir uma única lei divina. E por falar nelas, nessa lei, existem várias leis divinas, como eu disse no início, e logo estaremos abordando cada uma delas, porque é importante que nós saibamos quais são as leis divinas, para nós estarmos dentro daquilo que Deus quer, dentro daquilo que Deus espera de nós. Se nós não sabemos as leis, como nós vamos
nos melhorar, né? Existe a lei dos homens também, que às vezes desconhecemos algumas leis. Existem, né, a Constituição, onde foi promulgadas as leis, e nós devemos saber, né? E a maioria de nós não sabemos qual é o nosso direito, né? Porque quando você está dentro da lei, então você tem o seu direito, você pode procurar o seu direito. E nas leis divinas também. Então, essa é uma lei que fala que, né, da justiça, do amor, da caridade na sua maior pureza. Então, é uma única lei, né, e abrange 4 elementos, né? Primeiro, a justiça. Então, nós temos que ser justos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, nos nossos atos. Tem que haver justiça. E o amor, que é fundamental para o ser. Que nós temos que fazer as coisas com amor. Temos que ser amorosos com o nosso próximo. E a caridade, né? Então, praticando o amor, logicamente a caridade ela virá. Que a caridade nada mais é do que você prestar o socorro, que é você amparar aquele irmão que vem com necessidade. E ainda o 4º elemento que fala nessa lei, que é cumprir na sua maior pureza. Então, o verdadeiro, né, ele parte do coração. Quando você tem uma ação que parte do coração, você está agindo com o fundo da sua alma. E é uma ação desinteressada. Então, o homem de bem, ele tem que praticar ações desinteressadamente, isto é, sem esperar receber recompensa lá na frente, principalmente recompensa material. Jesus é claro. Quando nós chegarmos até Ele e quisermos um cantinho lá no céu, então Ele vai falar: você já teve a sua recompensa. Porque você norteava a sua vida pensando só nos bens terrenos e não nos bens celestiais. Então, é isso que nós temos que ficar preocupados. Porque nós só vamos mudar quando nós começarmos a fazer uma reforma em tudo que nós pensamos e que nós sentimos. Aí sim, nós estaremos iniciando a nossa jornada para sermos um homem de bem. E o que vemos no mundo hoje em dia, né? Então, o que está reservado ao ser humano, né? Então, falta de justiça. Será que existe falta de justiça na Terra? E como existe, né? E a gente está vendo aí, né, acontecer situações no nosso país que chega a dar vergonha de ser brasileiro. Então, há falta de justiça? Sim, há falta de justiça, né? Em todos os setores, né? Às vezes a gente fala de um setor, né, porque é mais visível para as pessoas, mas a justiça ela tem que ser praticada plenamente,
em qualquer caso, em qualquer situação. E o excesso de amor? Será que existe entre os seres humanos o excesso de amor? Né? Quando o moleque chega, mãe, tô com fome. Com fome. Aí a mãe fala, ó, já vai ficar pronto a janta, daqui uns 15 minutos fica pronto, aí você janta. Aí passa uns 5 minutos, o moleque volta lá de novo. Mãe, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa, tô com fome. Aí a mãe fala, então toma um danoninho, toma um todinho. Quer dizer, isso é um excesso de amor. Porque a criança, ela tem que ser orientada, ela tem que saber que antes do almoço, antes do jantar, não se pode comer nada. Porque, principalmente a criança que tem um estômago pequeno. E se ele comer uma coxa de frango, pronto, é um almoço para ele. É lógico, ele não vai comer arroz com feijão, nem salada, muito menos, né? Então, quer dizer, os pais às vezes têm um excesso de amor com o filho e acaba, né, acaba dando errado. A carência de caridade. Será que existe carência de caridade? Nossa, e como existe, né? E quando a gente fala em caridade, não é só aquela caridade material, né? Existe também a carência da caridade espiritual, a caridade que onde o ser ele precisa de um outro ser para se comunicar, para se expressar e até mesmo para contar as suas dificuldades, o que ele está passando. Então, muitas vezes, nós podemos ser caridosos somente ouvindo. Nós não precisamos falar nada. Apenas ouvindo, nós podemos prestar a caridade. E a pureza desinteressada? Será que existe no mundo hoje em dia? Mas será que as pessoas fazem as coisas sem interesse? Porque o que é a pureza desinteressada? Nada mais é do que a prática do bem. Quando você faz o bem, você não espera ter recompensa imediata nem a longo prazo. Você está fazendo aquilo porque você está se sentindo bem. Você está fazendo bem porque você já é um ser que está mudando, é um ser que já está praticando essa lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Então, toda vez que a gente faz o bem, já está implícito. Fazer o bem é amar. Então, nós devemos, todo dia, quando terminar o dia, então a gente deve interrogar a nossa consciência. Por que interrogar a nossa consciência? Porque é uma maneira de nós estarmos fazendo uma análise de como foi o nosso dia, de tudo que nós fizemos desde a hora que nós levantamos até a hora que nós iremos nos recolher ao nosso quarto. Então, interrogar a nossa consciência, fazer um exame de tudo isso. Então, tem algumas perguntinhas que é interessante a gente fazer. Por exemplo, se não praticamos mal algum. Então, olha que beleza. Se você passar o dia inteiro e você não praticar mal algum,
já é um ponto positivo. É porque, às vezes, a gente até em pensamento, a gente pratica o mal. Então, até um pensamento, né? Um mau pensamento, ele faz parte das nossas más inclinações. Então, até em pensamento. Então, se a gente passou o dia sem praticar mal algum, né? E se a gente praticou, então vamos nos esforçar para que no próximo dia a gente não pratique. Ou nos próximos dias, né, nós não pratiquemos mais esse mal. Se fizermos todo o bem que podíamos. Então, veja bem, a gente não fazer o mal já é um ponto positivo. Agora, será que só não fazer o mal tá bom? Não, a gente precisa fazer o bem. E nós podemos fazer o bem. Quantas pessoas estão num estado lamentável, deplorável, tanto mentalmente, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente? Então, nós podemos sim, nós podemos fazer o bem, né? Nós podemos orientar essa pessoa no seu modo de vida, como é que ela está vivendo, por que está acontecendo isso com ela e o que pode acontecer se ela mudar as suas ações, se ela mudar os seus pensamentos, se ela mudar a sua maneira de sentir. Os nossos sentimentos são muito importantes porque eles expressam tudo que está dentro do nosso coração. Então, se desprezamos voluntariamente a ocasião de sermos útil, então, o que é ser útil? Se nós prestarmos um auxílio ao nosso irmão, nós já estamos sendo útil. Se nós dermos uma informação correta para uma pessoa que está perdida, nós já estamos sendo útil. E muitas vezes a gente deixa passar esse momento que nós temos para realizarmos o bem. Então é importante que nós não percamos essa chance de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa de nós, então nós vamos analisar naquele dia, será que ninguém reclamou que eu estava com o som alto? Será que ninguém reclamou porque eu deixei de realizar algum trabalho? Então, tudo isso a gente tem que estar pensando, né? Será que alguém tem uma queixa de mim? Será que alguém tem uma queixa de nós? Se fizermos ao outro tudo o que desejamos que ele nos fizesse. Né? Então, isso aí é um ensinamento do Mestre Jesus, né? Então, nós temos que fazer aos outros tudo aquilo que nós desejamos receber. Se nós desejamos receber o bem, então nós temos que fazer o bem ao nosso próximo. Porque é dando que se recebe. Então, Jesus foi muito sábio quando falou, né? Faça ao outro o que você deseja que o outro vos faça. Então, se a gente fez essa análise, né? Se nós todos os dias acostumarmos a nos analisar, é difícil lembrar, né? Às vezes a gente deita muito cansado e não vê nem o tempo passar, né? A gente deita e já dorme.
né? Mas, é lógico, vai ter aquele dia que você vai estar menos cansado, né? Então, vai haver um tempinho para você fazer essa interrogar a sua consciência, né? Fazer essa interrogação na sua consciência para ver como é que você está no seu dia a dia. E é lógico mesmo, se nós conseguirmos, né, sermos um homem de bem, logicamente que coisas boas elas irão acontecer na nossa vida. E nós temos que nos apartar do mal. E temos que seguir o bem. Temos que fazer o bem. Muita paz a todos. Então, nesse momento, vou rogar mais uma vez ao Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, que derrame sobre todo o planeta, derrame a todos os seus filhos, o seu amor, a sua luz, o seu amparo, que Ele esteja conosco em todos os dias de nossa existência. Que assim seja, graças a Deus.